Boa noite. Boa noite. Gente, hoje teremos hoje aqui uma palestra sobre o Dia da Família na Escola, que será palestrada pelo professor Francisco Soares, diretor de João Torres, e do padre Beto, que logo estará aqui, viu? Eu queria convidar o Francisco Soares para compor aqui a nossa mesa. Pessoal, vamos bater palma, porque palma é, né? Eu vou chamar aqui um representante das mães, a Anunciata. Ô, Ciata, tudo bem, mulher? E o representante aqui dos professores, Deusa Pereira. Professora dele. Como o tempo está um pouco avançado, a gente vai passar logo a palavra ao professor Soares, né? Que ele vai falar um pouco da importância da educação na escola, né? Francisco Soares, você. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Certo. Boa noite com a força da janta, né? Para mim é um prazer estar aqui pela primeira vez numa reunião como esta, né? Para comemorarmos junto o Dia das Mães e o Dia da Família na escola, né? O Dia das Mães antecipado, que será amanhã, e também o Dia da Família na escola. E também é gratificante a gente ver a quantidade de pessoas. Eu acredito que tem mais gente aqui do que a nossa reunião à tarde ali no João Torres. Tem muita gente. Então, os organizadores do evento estão de parabéns, porque é gratificante quando a gente organiza um evento e que as pessoas comparecem, né? Então, vocês compareceram e é bom estar aqui mesmo, porque é a presença da família na escola que é igual a uma educação de qualidade. Eu gostaria de estar enfocando o papel da família na educação. O papel da família na educação. Nós gostaríamos de primeiro dizer que a família é o que há de mais sagrado de todas as organizações do homem. A família é um grupo que não foi criado por homens, mas quem instituiu a família foi Deus. Por isso que a família é sagrada. Diz assim, é sagrada família, porque família é uma instituição sagrada, porque foi criada por Deus. Digam assim, a família, digam, foi criada por Deus. Certo, a família foi criada por Deus. Portanto, é um grupo sagrado que existe. Existem algumas forças contrárias à família. Existem algumas forças que querem desestruturar ou acabar com as famílias, porque é o que há de mais sagrado. E o conceito profano hoje, popular, já quer distorcer o conceito de família. Mas a família é o ponto de equilíbrio que nós temos na sociedade. Se a família vai bem, a igreja vai bem, a escola vai bem e a sociedade vai bem. Se a família se desequilibrar, se desestruturar, se desorganizar, aí desorganiza tudo, certo? Então a família é o ponto de equilíbrio da sociedade. Diga assim, a família é o ponto
de equilíbrio da sociedade. Pronto. Pois é isso. Se nós tivermos uma família bem ajustada, todos os demais grupos estão ajustados. Falando em termos de escola, nenhum professor pode se enganar a ponto de dispensar a presença da família na escola. Porque nenhum professor deve se enganar que tem educação total para dar para uma pessoa sem ser com a família. A família também é fundamental para a educação. Por isso que eu disse, família na escola, interagindo, vivendo na escola também significa marcharmos para uma educação de qualidade, certo? Então, a família, ela contribui para uma educação de qualidade. Como? Eu vou dar aqui alguns dados para vocês perceberem a importância do pai, da mãe, apoiando o filho na escola. Vejamos bem. Os primeiros educadores de uma criança é o pai, a mãe e os irmãos mais velhos. Certo? Então, o pai e a mãe são os primeiros educadores. A primeira educação que uma pessoa recebe é do pai e da mãe. Mas o pai não é professor. O pai não é um educador. O professor não, mas educador ele é. Todo pai, toda mãe é um educador. Quando a criança chega na escola, ela já chega com uma educação que foi dada pelo pai e pela mãe. Entenderam? Quando a criança, deixa eu repetir, quando a criança chega na escola, ela já chega com uma educação que foi dada pelo pai e pela mãe. Então quem começa a educar as crianças? A mãe e o pai. Então a educação começa em casa ou na escola? A educação começa em casa. Quando o professor entra em contato com o aluno, ele já traz consigo uma educação. Concordam? Certo. Então o professor não é o principal agente da educação. Ele é o continuador de uma educação que já começou em casa. Daí vocês podem perceber que o pai e a mãe têm uma grande responsabilidade no futuro dos filhos. Tem ou não tem? Tem. Porque o professor, ele só faz dar sequência, continuidade, àquilo que o pai e a mãe já começou. Agora, tem um problema. Pode ser um problema. E eu vou fazer uma pergunta aqui só para reflexão. Ninguém vai responder essa pergunta. Só para você refletir. Que tipo de educação eu como pai, você como mãe, ou alguém pode se colocar como pai também, os pais, você pode dizer que tipo de educação eu estou dando para o meu filho? Porque tem um provérbio aí popular entre os pais que dizem que quando o filho faz qualquer um comportamento que não está dentro das normas, o pai pergunta assim: é isso que tu está aprendendo na escola, menino? É isso que o teu professor está te ensinando? Como que se o professor fosse o principal responsável pela educação? Às vezes aquele comportamento que o menino está fazendo não é o professor que ensinou, que na verdade ele não ensina. Na verdade ele pegou um menino, se ele começou a estudar com 4 anos, ele estava com 4 anos de educação em casa. E o professor não pode fazer mais muita coisa diante de uma situação que eu vou mostrar para os senhores e senhoras. O dia são quantas horas no dia? 24 horas. Quantas horas o menino passa na escola? 4 horas, muito bem. Passa 4 horas na escola. 20 horas ele passa onde? Em casa, na roça, brincando. 20 horas. Então o professor só está em contato com o aluno durante 4 horas. As 20 estão sob a responsabilidade da família.
Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou professor e os pais às vezes exigem demais do professor e em casa cruza os braços. Como se o professor em 4 horas pudesse dar jeito no menino que vive em outro lugar 20 horas. Não dá. Os professores concordam com isso? Ou vocês acham que é possível moldar em 4 horas? Se o professor está trabalhando com a classe, às vezes de 15, 20, e na rua eu trabalho numa classe com 40 alunos. Será se eu posso fazer alguma coisa com 40 alunos de 40 famílias diferentes? Em que cada pai dê um tipo de educação diferente. E quando chega ali, seu Zezito, aí mistura tudo ali. Um com costume X, outro com costume Y. E aí tudo diferente. E um professor, em poucas horas, pode fazer muita coisa? Não pode. Eu estou dizendo isso porque é um clamor dos professores. Os professores clamam por mais preocupação dos pais com seus filhos. Certo? Dia da família na escola é um dia de festa, em que a gente vem para ganhar lembrancinha bonita, presentes, homenagens, não é? É muito bom. Agora, nós não devemos vir para a escola somente num dia de festa. Nós não devemos acompanhar nossos filhos no seu ambiente escolar somente num dia de festa. Porque num dia de festa não dá muito para você perceber o dia a dia da criança na escola. É necessário que se acompanhe a cada dia, a cada momento, o seu filho na escola. Como? Ah, professor, quer dizer que eu preciso estar todo dia indo para a escola com meu filho? Não é bem assim. Não é bem assim. Você pode estar acompanhando seu filho na escola, mesmo na sua casa. E eu vou dizer como. Acaba de chegar o Padre Beto. Uma salva de palmas para ele. Certo. Então, como você pode acompanhar o seu filho na escola sem estar na escola todo dia? Através dos cadernos, das atividades. Ei, o que você trouxe hoje da escola? Entendeu? Chegou em casa, trouxe alguma tarefa. Trazendo alguma tarefa, você vai acompanhando para ele realizar a tarefa, responder a tarefa, certo? E outra coisa, conversando a cada dia com o professor para saber o perfil, o comportamento do seu filho na escola. Saber o quê? É comportado? Respeita o professor? Respeita o diretor? Faz as tarefas? É organizado? Essas perguntas assim tem que ser feito. Mas eu já vi mãe, aqui não, eu nunca trabalhei aqui, mas na rua eu já vi mãe que diz assim: o menino está terrível dentro de casa, e ela diz assim: tomara que já chega a hora de tu ir para a escola que eu não te aguento mais. Quer dizer, tá jogando para lá o menino, que eu não te aguento. E aí, às vezes é 3 meninos que tem nessa família. Aí a mãe diz isso, entrega os pontos. E o professor que vai receber 20, 25? Mas ele... Tá vendo? Vamos refletir. E o professor, a professora que vai receber de 20 a 25? Às vezes a mãe, que é a mesma família, os mesmos filhos, já diz assim: tomara que já chega a hora de tu ir para a escola que eu não te aguento mais. E é de uma mesma família, do mesmo sangue. E o professor vai receber 15, 20 de família diferente. O que dizer disso? Não é melhor assumir, trabalhar essa criança, não entregar os pontos e começar a trabalhar? Como trabalhar? Aí nós vamos criando as situações. Mas como trabalhar essa criança? Existe uma forma, às vezes, que as pessoas assumem a questão da disciplina. Qualquer coisa, disciplina. Porque a disciplina leva o menino ao choro e logo uma calmaria. Porque enquanto está doendo no espinhaço, aí ele não vai mais fazer danação. Aí tem aquela calma momentânea, passageira. Logo o menino está de novo. Porque comumente o menino que apanha muito, apronta muito também. Vocês já perceberam?
O menino apronta muito, apanha muito e continua. Porque só ataca, não dá jeito. Tem que criar na disciplina. Eu não estou tirando aqui. Tem que criar na disciplina. A própria Bíblia diz: criar na disciplina. Só que disciplina que a Bíblia diz também não é só taca. Disciplina significa ensino, orientação. Eu hoje dizia lá no João Torres, na palestra, eu dizia o seguinte: os pais, eu digo para vocês, pai e mãe tem que conversar mais com os filhos. A taca é quando o diálogo já não funciona mais. Não funciona mais, não dá mais. Eu já fiz todo negócio com ele, não funciona. Aí dá ali umas, né? Para ele se lembrar do compromisso. Mas não deve apelar logo, não. Tem gente que vai com a palavra e vai logo com o cipó. Que negócio é esse? É o tipo da palavra com sangue entra, será? Que antigamente dizia isso no tempo da palmatória. Os professores diziam que a letra com sangue entrava na cabeça do menino, largava a palmatória. Mas não é bem assim. Nós devemos negociar com os nossos filhos. Negociar é chamar: ei, vem cá. Às vezes uma boa conversa, no pé do ouvido, bem dito, bem mesmo negociado, certo? Com clareza, às vezes surte mais efeito do que uma palmada, certo? É uma forma da gente ganhar os nossos filhos. Um outro fato que eu gostaria de estar trazendo para os senhores, para vocês aqui, senhores e senhoras, é que nós devemos ter cuidado com o tipo de pessoas que nós estamos convivendo. Criança, adolescente. Nós estamos falando aqui e os meninos estão ouvindo, né? Então vocês podem até cobrar isso aqui, né, deles, e eles vão cobrar também de todos os senhores e senhoras. Mas é bom que nós saibamos que criança, ela é hiperativa. Porque criança, se você vê uma criança chegar numa casa e tiver uma criança ali tranquila, sentada, com as mãos nas pernas, a primeira ideia é que essa criança está doente. Agora, se você vê uma criança que sobe, que corre, que pula, você vai dizer: essa criança é sadia. E às vezes a gente castiga uma criança porque ela está sendo hiperativa. E se ela estivesse do contrário, estaria doente, gente. Não esperem de uma criança ela moribunda, triste ali, com licença, vou passando aqui, dá licença, quero a palavra, né? E às vezes a gente espera isso da criança. Só que ela está vivendo a fase dela e ninguém muda. Ela é criança, ó. Está vivendo a fase dela, e mesmo que os pais castiguem, mas ela está vivendo a fase dela, ninguém muda. O que a gente deve fazer? É reconhecer que ela é criança, ensinar. Eu estava falando sobre a presença da família na escola. Presença de família na escola à distância. Meu filho, você vai para a escola, mas lá tem superior. Aqui sou eu. Na escola, quem faz o meu papel de autoridade é o professor e o diretor. Meu filho, eu não quero ouvir notícia de você desrespeitar o professor e o diretor e os seus colegas. Aí acerta com ele. Aí você vai conversar com o diretor, aquela conversa que eu disse, e você vai saber se eles estão cumprindo ou não. É assim que acompanha. E aí você vai mantendo a sua presença na escola através da ordem do seu filho. A hora de orientar o menino não é na igreja. A hora de orientar o menino é na saída para a igreja. Eu disse: família equilibrada, igreja equilibrada, escola equilibrada. Por quê? Meu filho, nós vamos para a igreja. Na igreja é lugar de servir a Deus. Isso em casa. É assim que nós mantemos lá dentro da instituição sem estar lá. Lá não é lugar de estar mastigando ploc. Lá não é local de você estar chupando balinha. Lá não é lugar do cabeção do pirulito. Você orienta em casa: olha, vai lá, vai beber, vai ao banheiro, faça tudo as suas necessidades. Aí quando chegar na igreja,
não precisa você ir atrapalhar a administração do padre, ou do pastor, do líder. Porque qualquer coisa do seu filho, você fala assim, ó, ele já está sabendo, negociou antes de sair. Entendeu? É a educação de casa. É a educação de casa que vai dar equilíbrio na igreja, na escola e na sociedade. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos tirar da nossa mente que a família, o pai e a mãe, são educadores em potencial e nós não podemos de maneira alguma dispensar o papel de vocês na educação, porque do contrário a escola não irá bem. Tá bom? Mas cuidado com os reforços. Aqui não. Mas existia uma mania em São Domingos do professor exigir do aluno. O aluno se sentia ferido e chegava chorando para a mãe deixava a escola, professor e tudo, ia direto para o conselho tutelar. Quando chegava já era intimação do conselho tutelar. Não façam isso. A escola tem autoridade através do professor e do diretor para resolver muitas questões. Toda questão que o menino chegar em casa com ela, antes de você tomar qualquer uma posição diante do menino, contra o professor ou o diretor, você fica calado, fala logo com o diretor ou o professor, porque assim você está ajudando. Se você no primeiro depoimento do menino, você disser, aquela professora ou aquele professor é assim mesmo, aí o menino chega, ele se incha assim, ó. Ei, eu ganhei a confiança do papai, ele está comigo, aquela professora não presta. Aí pronto, o professor de seu filho não presta mais para ele, para nada, porque você tirou a autoridade do professor. Não façam isso. Professor, diretor, escola, tem que ser aliados. Antes de condenar o professor, ouça o professor a respeito daquele assunto. Entenderam? Quem está me entendendo? Faça assim, ó. Isso, estou entendendo. Muito obrigado. Certo? Para nós dar a autoridade que a escola tem. Trabalhar em conjunto, escola e família, certo? Porque se a escola e a família trabalhar em conjunto, um entendendo o outro, aí os nossos filhos é quem vão ganhar. Agora, se eu falo do professor na presença do meu aluno, do meu filho, se eu falo do diretor na presença do meu filho, que respeito esse meu filho vai ter por esse professor e por esse diretor? Aí você está acabando o seu próprio filho, porque daí a pouco ele não tem mais receio a ninguém, obediência a ninguém, respeito a ninguém. Porque você fala das autoridades perante seu filho. Então se você tem alguma coisa a observar na pessoa dos superiores do seu filho, converse com eles e não com o filho. Ok? Uma outra coisa que nós podemos errar quanto pai educadores, aí na criação dos filhos, são os reforços que às vezes nós damos numa atitude má de nossos filhos. A psicologia, ela trata isso aqui muito bem. Eu acho que vocês já sabem, já viram, já presenciaram, já viram. Aqueles meninos que quando querem uma coisa, abre o berreiro, grita e cai ciscando no chão. Quem já viu isso aqui? Menino que cisca querendo bombom, é porque eu quero, é porque eu quero. A mãe vai buscar a água, né? E ele quer ir atrás também, a mãe sabe, mas ele cai no chão ciscando. Aí a mãe, sim, meu filho, vamos, tá... Né? Se fizer isso toda vez que ele quiser, ele já sabe, é só cair ciscando que a mãe já, porque eu quero agora, um bombom, uma balinha e tal, mas não tem agora, e ele cai, vai menino, comprar ali, já sei, agora toda vez que eu quiser alguma coisa do meu pai, eu vou cair ciscando no chão. Aí o pai se torna dominado pelo filho. Isso aqui ainda é no início. Isso aqui é fundamental. É porque o meu bichinho ainda tem que fazer tudo que o meu meninozinho quer, não sei o quê. E aí você que vai fazer as vontades dele em tudo, vai ter um momento que você não pode bancar tudo isso. E quando faltar, e ele já tiver grandinho, eu já tive problema com aluno, ou seja, já acompanhei problema de aluno na escola, porque é mimado, protegido demais pelos pais. Aí quando chega na escola, que tem as normas da escola, ele é mimado demais, não tem a mãe para passar a mão na escola, aí ele tem problema com todo mundo. Caiu ciscando no chão, primeiro cipózinho de tamarindo.
Aí ele se aquietou. Então nunca mais. Ele disse, não, porque quando eu caio ciscando, vem esse pó. Porque senão a coisa não funciona. Você reforça, dá aquilo que ele quer. Gente, são coisinhas simples, que às vezes nós, porque o meninozinho é pequeno, ele não sabe de nada, não sabe, como ele sabe fazer isso para ganhar alguma coisa? Que não sabe é esse? Nós temos a ideia que o bebezinho, ele não sabe de nada. E quando você dá uma coisa na mão dele, ele leva para a boca. Quando você põe o dedinho lá na mão dele, ele fecha. Na claridade, ele fecha os olhos. Quando você faz uma graça, ele sorri. Nós perdemos muito tempo de ensinar os nossos filhos quando eles estão na época de aprender, e nós não ensinamos porque achamos que ele é inocente e não aprende. E é ali onde ele está apto para aprender, preparado para aprender. Então, nós, enquanto educadores, pais, mães, não devemos perder tempo de negociar com os nossos filhos, dizer para ele as boas maneiras, como ele deve proceder, mesmo quando nós acharmos que ele não está preparado para isso. Mas faça isso, que no futuro ele vai lembrar das primeiras instruções, das primeiras lições, que ainda é bem novo, né? Bebezinho, criança, os pais ensinavam a eles, certo? Então, nós procedendo assim, havendo esse reconhecimento da autoridade da escola e família, se você incentivar a obediência às normas da escola, trabalhar o comportamento dos seus filhos, tanto na escola como na igreja, em qualquer lugar em que a pessoa vai se relacionar, conviver, nós estamos trabalhando para termos uma sociedade justa, equilibrada. Outra coisa que eu queria falar para encerrar é a questão da unidade da família. A unidade da família. Sabe qual é uma coisa, uma atração que tem de desestruturado, desunido, dividido as famílias? Vocês acabam de receber recentemente a televisão. Estão vendo os meninozinhos mais sabidos já depois da televisão? Então, como a televisão chegou aqui recentemente, né, através com a energia, é bom que vocês façam essa comparação. Nós, antes da televisão, jantávamos juntos, almoçávamos juntos, dormíamos cedo. Hoje a gente vai dormir e o meu filho quer ficar na televisão. Será o que é que ele está assistindo lá? Será qual é o professor dele na televisão? Será o que é que ele está aprendendo lá? É bom que vocês comecem a observar isso, porque a televisão, sozinha com o menino, tem levado muitas pessoas a deturpar o conceito da vida. Daqui a pouco, ele se rege mais pela televisão do que pelo que você ensina. Então é bom que tenha cuidado com isso que vocês já observaram. Faça uma comparação e comece a trabalhar e orientar os vossos filhos também com relação ao uso da televisão, com relação ao horário, entendeu? Com relação ao tempo que ele passa na televisão, se a televisão não está atrapalhando os trabalhos da escola, entendeu? Tem que ver tudo isso. Tem criança que nem se alimenta direito por conta da televisão. E outra, aquele fato do menino comer assistindo televisão, aquilo é prejudicial, porque ele está, a hora do almoço, da janta, é uma hora sagrada, em que a pessoa tem que estar só concentrado naquilo que está fazendo para o corpo absorver bem. Se ele está se alimentando e assistindo televisão, de repente passa uma cena emocionante na televisão e ele, na hora da comida, comendo uma comida quente, um cozidão, pode até dar um treco, porque ele se emociona ali e não é hora daquela emoção. É verdade. Então, a família é uma instituição sagrada, as horas das refeições é sagrada e a televisão pode desencaminhar o seu filho. Portanto, todo pai, toda mãe deve ter cuidado se a televisão não está atrapalhando o sono do seu filho, o estudo do seu filho, a alimentação do seu filho. Entenderam? É assim ou não é? Pois é. Eu findo aqui a minha participação com estas palavras de orientação. Muito obrigado. Quero agradecer o convite que me foi feito. E quero dizer que foi um prazer falar para vocês com a atenção tão sublime desse jeito. Muito obrigado pela atenção de vocês. Gente, ó, a gente quer também agradecer a presença do pessoal do Tamburi.
As mães de tamborete, certo? Fazem parte também do nosso grupo aqui do alto, viu? Boa noite. Muito bem.